Olá pessoal, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja Deus para todos sempre, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus, porque ainda temos tempo para estar aí nos nutrindo da palavra do Senhor, né? Glórias ao Senhor por isso. Como vocês viram aí o título, é A Grande Tribulação. Porque eu tenho falo de mensagens nesses últimos vídeos, os últimos 5 vídeos aí, eu falo bastante para alertar em relação do fim, falando da Bíblia no entendimento espiritual da letra, claro que intercalando conhecimentos, acontecimentos, não se dá para falar claramente. E o meu canal, ele é um canal simples, tá? Mas isso é com propósito, é com razão, para que as pessoas entendam que a palavra do Senhor ela é simples e ela é grandiosa, porque o entendimento dela de modo espiritual faz com que a gente entenda a grandeza da palavra do Senhor. Então, é simples por quê? Porque basta que apliquemos nossa mente, nosso coração para compreender e que estejamos aí em súplicas, né, petições para que o Espírito Santo nos dê a compreensão, porque é necessário. Então, vou colocar alguns assuntos aqui e ler algumas mensagens que vai nos alertar, tá? Porque eu também sou edificada, glória a Deus por isso. Então, que o Senhor dê o discernimento a todos, como tem dado, e o meu objetivo maior é de estar deixando esses conhecimentos aí registrados, para que no momento certo as pessoas corram e que o Senhor, né, tomara que haja tempo para isso, né, para que não sejam pegas de surpresa. A própria palavra do Senhor diz que irão para um lado e o outro em busca de maiores conhecimentos. E hoje, esse um lado e o outro, um lugar o outro, é a ferramenta que nós temos aí, né, em mãos. A gente precisa buscar maiores conhecimentos para que não sejamos pegos de surpresa no que diz respeito a essa grande tribulação. Eu vou dar início lendo João 5, primeiro João 5, tá? É nas cartas de João. Primeiro João 5, versos 19 ao 20 vai dizer: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João está colocando aqui numa totalidade. Ele está colocando o mundo no geral. E quando ele fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno, há outras traduções que diz jaz no maligno, está sobre o poder do maligno porque está em que condição, né? Como por exemplo, a palavra jaz, o significado da palavra jaz, está em que condição? Está deitado, morto, sepultado, imóvel, quieto, sereno, entre outros. Então, esse estar no maligno tem uma característica de pessoas que estão submissas, estão quietas, estão sonolentas, estão dormindo, não despertaram, não acordaram para enxergar o que acontece no mundo. O que acontece no mundo? Engano.
O inimigo, como o próprio João fala, ele está no mundo para quê? Matar, roubar e destruir. Para que se chegue a a essas consequências, matar, roubar e destruir, é levantado um engano terrível, porque a morte aí não é só física, é uma morte espiritual que já foi dita lá no Gênesis. São as mensagens anteriores. Estou falando que eu coloco a respeito da tribulação, mas estou voltando para o Gênesis, porque lá está o início, lá está a seta, para que a gente compreenda, porque o propósito de Deus é extraordinário. E nós estamos numa fase onde a arca já está pronta. A graça, o tempo em graça, simboliza isso. Por isso que Yeshua falou, assim como nos dias de Noé. Ele coloca também que haveria mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para essa geração perversa. Ele está colocando aquela geração lá, é a partir de lá, porque as coisas só foram definhando, né? E o porquê que essas coisas foram definhando? Por conta do que eu li aqui em João. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então, Yeshua veio para que, através do propósito extraordinário do Senhor de salvação nele, ele nos discipulasse. Ele discipulou em carne aos discípulos. Ele discipulou, eu falo discipular porque é o que ele deu, né, a esses homens, e ele deu também espírito ao apóstolo Paulo. João teve visões. Então o Senhor continuou discipulando, ele continua discipulando até os dias de hoje, chamando, resgatando, libertando, transformando vidas através do conhecimento. E esse conhecimento, devemos nos aprofundar mais, né? Devemos ter conhecimento da palavra do Senhor. Mas o início de tudo tem que vir em nossa mente a importância para que chegamos aqui a compreender claramente João 5, que precisamos conhecer o eterno poder de Deus, o agir de Deus, conhecer a respeito do santo, né? Como está aqui em Provérbios 9, versos 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, quando buscamos conhecer a Deus e seu eterno poder, através das coisas criadas, através do que está escrito no livro, na Bíblia, então passamos a ter temor, porque a instrução lá para o povo de Israel passe esses conhecimentos do que o Senhor fez, esses grandes prodígios, de geração a geração. Esse era o foco, para que sempre temessem ao Criador. Quando o santo vem, então, ele traz todo esse conhecimento e continua nos dando através do Espírito Santo, porque na letra ele já deu aqui que está escrito na Bíblia, né? E o conhecimento do santo é entendimento. Então, para dizer de fato, conhecemos a Yeshua, conhecemos a Cristo, conhecemos ao Messias, é porque buscamos conhecimento dele. Então, tudo parte daí, né? Para que possamos ser edificados. E vocês notem que, continuando lendo aqui, 1 João 5, agora continuação do versos 20. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí então, já passamos, né,
com esse conhecimento, com essa busca, como diz lá em Daniel, em busca de maiores conhecimentos, passamos a ter esperança, esperança de vida eterna, porque o que nós vamos conhecer da palavra do Senhor vai apontar para conhecimentos decorrentes da humanidade e conhecimentos atuais, e qual será o percurso disso para que venha então a grande tribulação. E lamentavelmente, são palavras que eu vou colocar aqui afirmativas, pelo entendimento bíblico e pelo que se vê do mundo, em grande parte, que ainda está no mundo, porque não foram transformados, não foram alvejados, não foram refinados, não foram libertos, não tiveram ainda o batismo do Espírito Santo para que possa manter essa lamparina acesa e entender o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bom, o que não é, o que é das trevas, o que é da luz, separar o joio do trigo. Então muitos estão nessas condições de quieto, sonolento, pacífico, estão pacífico no sentido de que quando a gente passa a ter conhecimento, há um mover em nós, há um ressoar da trombeta e a gente não fica quieto. Não quer dizer que a gente vai confrontar, mas nós vamos usar o que o Senhor nos dá como dons, entendimento da palavra dele, para que a gente possa edificar outras vidas. E cuidando, é claro, primeiro do nosso seio, né? Porque todos precisam ser libertos. Então já estamos nessa fase de libertos, precisamos buscar contribuir com o reino, que é levando a mensagem, levando o conhecimento de forma que edifica as pessoas. Não que deixe elas na sua condição de sempre. Precisa mover um arrependimento, precisa que seja gerado frutos, né? E tudo isso é visível. Então, o que eu quero colocar aqui em relação à tribulação, onde muitos vão ser pegos de surpresa, é porque as pessoas estão com uma figueira, belas, um grande número, belas, bonitas, com folhagens, porém sem frutos. Então isso é grave, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor tem misericórdia, está dando esse tempinho, para que haja frutos de arrependimento. Porque o Senhor trabalha todo o tempo. O Espírito Santo trabalha todo o tempo, né? Então, para que vocês compreendam, agora eu vou entrar aqui em questões que eu peço que vocês tenham muita atenção, tá? Parece que é bobagem o que vai ser dito aqui, mas não é, tá? Não sei se vocês têm conhecimento de que antes, né, lá para 1943, as letras K, W e Y, elas eram consideradas desnecessárias, né? Seu uso só era admitida em palavras estrangeiras e em algumas abreviaturas. E eu lembro muito bem disso porque era no meu tempo de colegial. Não tinha a letra K, W, Y. Elas eram usadas só quando necessário, né? Quando suas abreviaturas precisavam ser usadas, como km, né? Quilômetros, ou em nomes estrangeiros. Mas do alfabeto brasileiro, colocar assim, porque eu poderia falar do português, mas eu vou colocar do brasileiro, por quê? O alfabeto brasileiro, por quê? Porque as Américas é grande, né? E a língua portuguesa, ela abrange muito, não tenho nem dimensão aí, né? Quanto de países falam essa língua com modulações, né? Com outros fonemas, com outros sons, mas é um português que dá para se compreender, né? Então eu não vou colocar aqui no geral, vou colocar apenas no que diz respeito à questão aqui no Brasil. Como que eu fui alfabetizada?
Quem é nordestino aí vai saber que sim, foi exatamente assim. Mas quem é essa nova geração, faz parte dessa nova geração, é uma coisa assustadora para eles, né? A não ser que a escola queira que eles tenham esse conhecimento, né? Então, antes era lido assim, pelo o som da letra. Eu vou ler aqui para vocês sem o K, W e Y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N. Não, já me atrapalhei aí, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Assim era como a gente lia, pelo o fonema, né, o som da letra. Hoje em dia todo mundo sabe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Como eu tava lendo para vocês, em 43 era-se usado somente assim. 47 anos depois, tá? 47 anos depois, hoje, nós conhecemos todas essas letrinhas, as 3 letrinhas, só que isso a partir de 1990, vocês podem pesquisar aí, a partir de 1990. Então, 47 anos que ficou, né? 47 anos ficou aí esse vácuo no alfabeto. Aí retornou nos anos 90. Então imagina aí, né? Quantas gerações aí que não puderam explorar mais a respeito de uma curiosidade importantíssima, que é o tema que eu quero que vocês se atentem bem. Porque o maligno, ele é enganador e ele copia tudo que está aqui na palavra do Senhor. Então foi se levantado um propósito de alienação no que diz respeito ao nome do santo. Porque o nome tem poder, gente. O que eu estou colocando aqui para vocês, que o nome Jesus antes era Jesus. Depois acrescentaram-se o J. E nas Américas, né, se propagam. Aí é uma coisa que já vai para outros estudos, que é muito interessante buscar entendimento disso. As Américas chamam Jesus, ok. A partir dos anos 90, passamos a ter conhecimento dessas letras. Creio que sempre, pela vontade do Senhor, estava se aproximando o tempo da tecnologia, que nos permite avançarmos, a buscarmos maiores conhecimentos, porque esses maiores conhecimentos aqui já é algo real, já é uma profecia real, que já iniciou, eu acredito que a partir de 2000, tá? A partir de 2000 começou a acontecer aí um grande número de pessoas com a mente mais esclarecidas a respeito da palavra, a respeito do nome do Filho, embora são vários nomes, já fizeram louvor com o nome de Yeshua, mas o nome que está acima dos nomes ainda não é ovacionado pela grande multidão, porque através de um louvor, né? Imagina que um louvor, se ele realmente for consagrado à verdade, né? For consagrado a Deus, imagina o poder que ele tem. Mas as coisas são controladas, porque isso tudo faz parte do mundo. Eu estou resumindo muita coisa aqui, mas eu sei que tudo que for dito é pelo agir do Espírito Santo, e isso vai ser como acender a luz e vocês verem o porquê que o mundo tem essa capa. Por que muitos não são edificados? Porque é exigido de nós que busquemos conhecimento. Amém? De outra maneira, o que vai imperar é um engano que vem de longa data. Como, por exemplo, conselho que vocês
Vão conferindo aí comigo, tá? Jeremias 23. Jeremias 23. Tomara que esse vídeo seja salvo, né? Seja publicado. Jeremias 23, versos 27. Jeremias 23, versos 27. Vai dizer: eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. Aí tem a mensagem no Evangelho, que vocês precisam intercalar, que diz, Yeshua fala, né? Se pecarem contra o Filho, haverá perdão. Se pecarem contra o Pai, haverá perdão. Mas se blasfemarem do Espírito Santo, não haverá perdão nem aqui e nem nos céus, né? Então, o que ocorre aí? Que essas mensagens, elas estão muito claras, que estão muito alinhadas, tá? Fizeram com que esquecessem os profetas, os falsos profetas de sempre. Fizeram com que o povo esquecesse para que Baal fosse ovacionado. E hoje, quem é ovacionado nas músicas e infelizmente até na parte instrumental de muitos louvores, né? Quem é ovacionado? Essas coisas são consagradas a quem? E no mundo, né, do entretenimento, todas as suas classificações possíveis, da parte menor, da parte infantil, a mais adulta, é consagrada a quem? Então, vocês reflitam nisso daí, porque tudo isso está dentro do pacote do mundo. Quem nele está inserido está numa condição de morto, no maligno, já está no maligno e que precisa acordar. Aqui foi um tempo onde os servos, né, os verdadeiros profetas, os servos do Senhor, viviam consagrados, tinham que viver separados. Para quê? Para que houvesse exemplo de conduta, de obediência na terra, né? Que é a tecla que eu estou esses últimos meses aí tocando, essa questão da obediência. Por isso que eu tenho voltado lá para o Gênesis. Vocês percebam que lá foi isso, fazer com que esquecesse o nome do Pai. Passaram-se um tempo, aí veio o Filho de Deus. E o que aconteceu quando Yeshua ressuscitou? Quando a igreja foi perseguida, mortos de várias maneiras, de formas cruéis, muitos se tornaram mártires. Qual foi a ordem? Aqui em Atos 4, a partir do verso 15 vai dizer: assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório, milagre notório. Não tem como dizer que não está acontecendo algo extraordinário, que não podemos negar. Todavia, verso 17 de Atos 4, todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Que nome? O nome que está acima de todos os nomes, o nome do Rei da Glória, o nome da verdade, o nome do poder, da salvação, que é Yeshua, significa Yeshua, a salvação. Eu já coloquei vídeo aí falando a respeito disso. Yeshua, a salvação, porque o W significa a letra A, né? Shua, salvação. Pesquisem, busquem. Não sei se vocês vão conseguir com facilidade, tá? Claro que é preciso ter conhecimento
na tradução aí grega, na tradução hebraica, para saber, né, qual é o sentido de palavras. Mas vamos pensar, vamos usar aí os nossos sentidos, né, que o Senhor nos deu, sobretudo que a gente tem visto aí nesse mundo, que vai contra a verdade do Senhor. Bem, primeiro, o nome não se muda. E ele, como diz a palavra, eis que do Egito chamei o meu filho, porque foi aquela fase lá da perseguição, onde havia a profecia da vinda do rei, e aqueles homens, 3 reis, né? Algumas traduções falam magos, mas eram 3 reis. Eles vieram seguindo ali uma constelação e eles sabiam que o filho do Senhor havia nascido. E eles chegam ao Herodes, né? E ali é decretada uma sentença a crianças abaixo de certa idade, não vou falar aqui para não correr o risco de falar errado, certa idade. Então foi preciso que João Maria levasse Yeshua para longe. Levou para onde? Para o Egito, onde predominava a raça preta, né? Então ele ficou lá por um certo tempo, depois o anjo falou para retornar porque o perigo já não existia mais. Amém. Ok. Então a perseguição a ele começou aí, né? O Rei da Glória, porque temiam ali perder o seu poder. E todas as vezes que ele era afrontado pelos saduceus, pelos sacerdotes, pelos escribas, é porque por causa da pessoa dele, né? Ele não veio reinar como eles esperavam. Ele veio reinar de forma gloriosa na questão espiritual, para trazer esse conhecimento para que hoje nós que falamos que somos cristãos temos o dever de entender, interpretar todas essas questões que estão aqui na palavra. Porque foi Deus que permitiu que tivesse. Fizeram mudanças nos nomes? Sim. Mexeram em muita coisa para não ficar evidente. Muito conhecimento, né? Para a gente não unir os conhecimentos históricos com o conhecimento bíblico. E para fazer uma lavagem cerebral e uma confusão terrível na mente das pessoas, para que as pessoas não sejam edificadas. Porque um povo que é edificado, ele ora e coisas extraordinárias acontecem, como aconteceu lá com Pedro e Barnabé, né, se não me engano, na prisão, as cadeias se abriram, aí os anjos operam, por quê? Porque é um grande número orando em espírito e em verdade. Eis que Deus busca quem o adore em espírito. E é verdade, Deus faz coisas extraordinárias. Aí você pode se perguntar assim, mas espera aí, Deus está no controle de tudo isso. Por que Deus está permitindo que o homem faça essas coisas? Porque quando Yeshua foi tentado pelo inimigo da nossa alma, a ele foi oferecido os reinos da terra. E ele disse não, porque só a Deus adoraria. Só a Deus adore, né? Quando o inimigo colocou ali questões para tentá-lo, o escape dele foi a própria palavra. Nós devemos fazer o mesmo, porque nós fazemos parte desse reino, somos integrantes desse reino. Então, quando o Senhor colocou mensagens como essas, é porque exige de nós compreendê-las assim, de modo espiritual. E aí então a gente vai ver o que acontece por trás das câmeras, estou falando de filmagens, gente, por trás das paredes, por trás das faces, por trás das religiões, por trás de muita coisa que impera o reino das trevas, porque esse reino está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Até que tudo se cumpra. O Senhor, muitas das vezes, ele coloca aqui na mensagem, que coloca no intento desses homens. Porque, para e pensa, né?
As pessoas que têm um nível de conhecimento e inteligência incrível, mas que não se curvam, não se humilham, como Zacarias, né? Zacarias é um bom exemplo. Zacarias era um homem de pequena estatura e ali ele sobe numa figueira porque ele não queria ser visto. Ele não queria descer como Naamã precisou descer, né? Para ser curado do orgulho, das lepras, de tantas coisas. Então o Senhor vê que ninguém pode esconder-se dele e ele chama esse homem e ele mesmo, né, se convida para ele ir para a casa dele. Porque é necessário que desçamos de níveis que nós mesmos nos colocamos ou que pessoas nos colocamos por intermédio do maligno. Eu iniciei falando que esse canal ele é simples, de modo proposital. Mas ele ser simples não significa que ele não vai ser visto por quem o Senhor quer que seja. Não significa que ele não vai ser entendido por quem o Senhor quer que seja entendido. Eu entendo o propósito do Senhor, né? Então a gente precisa ficar atento, porque trabalharam no engano para que tenham controle, um povo para ser controlado só através do engano mesmo. Para que não rendesse glória ao Criador e não temesse, para que não compreendesse, para que não tivessem conhecimento do santo, porque nós precisamos ter conhecimento dele, né? E quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento do nome, da origem, da origem, né? De como ele veio. Isaías fala que ele não tinha beleza nem formosura. Esse é um ponto onde o inimigo trabalhou assim de forma terrível, né? Para não falar outras coisas, terrível. Por quê? Porque através da mentira, olhos verdes, pele clara, cabelo sedoso, olha que Jesus lindo. Nossa, mas como meu Jesus é perfeitinho, como é bonitinho fisicamente. Mas Isaías diz que ele não tinha beleza e nem formosura para que o atraísse. Não tinha. É a mesma situação de Lia, que era minha vesga, e Jacó não teve interesse por Lia, porque Lia não tinha beleza. Entende, gente, que a Bíblia, quando eu falo que ela está alinhada, ela é uma só? Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, interligando mensagem com mensagem. Mas não vou fugir do foco. Então, negar o pai, negar o filho, até aí há perdão. Mas e quando estiver induzindo o povo a blasfemarem contra o Espírito Santo? E como é que se blasfema contra o Espírito Santo? Não dando ouvido à palavra, não tendo desejo, não sendo liberto para que os frutos nasçam, né? Aqui em Apocalipse 18, não é Apocalipse 18, não, deixa eu ver aqui, peraí. Apocalipse... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se eu acho, porque eu não anotei não. Peraí. Vocês veem o nível que chega. O nível, falando aqui enquanto eu procuro, o nível do engano, o nível da blasfêmia, o nível da mentira, aqui ó, Apocalipse 16.
Apocalipse 16, a partir do versos 12, diz: O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos entender aqui, porque eu vou acabar indo lá para o Gênesis, isso vai ser inevitável. O falso profeta, né? A besta, o falso profeta, o dragão. Vamos entender e colocar todo esse povo num único nível. Todos os enganadores, os representantes do mal, das trevas, o próprio mal, né? Quando tiverem aqui, né, de uma forma camuflada, que eu acredito que já estão, nem tudo eu posso colocar aqui, para quem busca muito conhecimento, saberá onde que estão, né? Saberá o que fazem, mas isso não é novo, porque isso vem desde lá do Gênesis 6, tá? Quando houve a corrupção da humanidade. Gênesis 6 vai falar dos Néfilins, aqui ó, Gênesis 6, versos 3. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Acho que não precisa nem falar mais nada, né? Então, nós que temos o Espírito conosco, precisamos interceder por muita gente que quer ser liberto. Nós estamos nessa fase da linha, lá no finalzinho da linha, tá? Imagina aí, você aí tá com uma linha de costura, você tá costurando e tá chegando aquele finalzinho. É exatamente assim. Então, tem muita gente que quer ser liberto, que não tem mais força, porque se contaminou. A corrupção se corrompeu com um objetivo de ganho, de fama. As coisas não são novas, como diz Eclesiastes. Desde que alguém pode dizer, veja, isso é novo. Não, já aconteceu há muito tempo. Então é como se fosse uma roda, sabe aquela... qualquer hora eu falo a respeito disso, mas eu aconselho os irmãos que meditem, e isso é muito atual. Aquela roda que Ezequiel vê, aquela imagem, né? As coisas vão acontecendo até o fim, né? Então, devemos tomar muito cuidado para não dar título de santo àquilo que não é santo. Santo é o Filho de Deus, conhecimento do santo. Ele é o santo. A Ele a glória, a Ele a gratidão por nos dar a oportunidade de ter conhecimento de Deus, ter temor de Deus. Porque quando essa grande tribulação tiver a todo vapor, o Senhor ele vai nos reunir, que foi o vídeo aí que eu coloquei, né? O Senhor vai reunir o seu povo, o Senhor vai guardar-nos, né? Vai ser o tempo que Miguel vai se levantar para que o povo do Senhor seja reunido, guardado. Vai ter essa necessidade, porque aquilo que não é visto às claras, porque não há nada encoberto que não seja revelado, será conhecido de todos. E será um terror. Eu queria poder muito ser mais clara, mas imagine você, irmão e irmã, o que nos aterroriza? Geralmente, né, quando as pessoas têm pesadelos, as pessoas ficam aterrorizadas. Mas quando as pessoas veem coisas terríveis, coisas assombrosas acontecendo,
nos meios criados para entretenimento ou até mesmo para controlar. Essas coisas você não vai ver assim na TV, né? Mas muita coisa terrível vai acontecer no mundo e que não tem explicação. Essa é a grande tribulação. Os guerreiros perdirão a morte, mas a morte fugirá deles. Néfilis, o que significa a palavra Néfilis? Caídos. Geração de Caim. Tá aí, ó. Predominou, tá aí junto, tá tudo misturado. Sabe aquele joio, aquele trigo? Tá tudo misturado. Uns que não são conhecidos, porque são terríveis, né? Não são humanos. Espírito de rãs. Aqui Apocalipse, João foi bem cauteloso, né? Porque é algo ainda muito pior. Então, que o Senhor, eu vou terminar esse vídeo fazendo uma oração, tá? Que você una aí a sua mente com a minha e vamos orar, porque é necessário que a gente esteja em oração, tá bom? Querido Deus de poder e glória, santo, santo é o Senhor, meu Pai, que vive para sempre e eternamente. Senhor, nós sabemos que nada podemos sentir e nem sequer podemos ter vida e respirar, Senhor, se não for pela permissão do Senhor. Então pedimos, dentro dos teus propósitos, estamos aqui, como foi profetizado lá em Daniel, correríamos para todos os lados em busca de maiores conhecimentos. Senhor, o Senhor sabe que nós não podemos fazer nada para impedir o percurso desses acontecimentos. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, que nos guarde nos nossos lares, nos dê sabedoria e unção ainda mais, para que possamos alcançar os nossos de perto, os de longe. Senhor, que a unção que esteja em nós seja a mesma que esteve com os teus discípulos naquele tempo, seja o mesmo que esteve, eu creio, com o apóstolo Paulo, com autoridade, de conhecimento extraordinário que o Senhor tem dado àquele homem, o Senhor deu a ele naquele tempo. Nós precisamos também, Senhor, nesses tempos, para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam libertas, para que as pessoas creiam verdadeiramente que somente pelo entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual é que há edificação de vidas, transformação de caráter. É onde que as pessoas são fortalecidas, Senhor, e tem esperança no Senhor, na vida eterna. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor age de forma extraordinária, porque o Senhor bem sabe qual o mal que está sobre essa terra. O Senhor olha dos céus e vê. O Senhor, meu Pai, conhece bem a maldade, a intensidade dessa maldade. Peço ao Senhor, meu Pai, que nos guarde, nos livre. Que se for da permissão do Senhor, que chegue ao conhecimento de muitos, inclusive daqueles que já estão presos, mas que eles tenham conhecimento que o Senhor vive e reina. E que triste é aquele que nega o reconhecimento do eterno poder do Senhor, o reconhecimento do santo e o conhecimento a respeito dele, negando de geração em geração, meu Pai, levando pessoas cativas. Oh, meu Pai, liberta esse povo, meu Pai. Os quatro cantos dessa terra, haja libertos do Senhor. Que o Senhor continue a nos nutrir, a nos fortalecer, nos guardar a nós e aos nossos. Em o nome de Yeshua, Pai. Amém. Então, que tudo seja para a honra e glória do Senhor e que estejamos buscando o Espírito cada instante da nossa vida. Pedindo para o Senhor que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos torne pessoas fortalecidas nesses tempos, tá? Porque é necessário. Necessário que a gente seja muito bem nutrido, né? Então fiquem todos na paz, irmãos.